Bem-vindos ao Dor em Dose, o podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Acompanhe a nossa programação semanal, às 18 horas, no Spotify e no YouTube. No episódio de hoje falaremos sobre obesidade e as doenças do coração, com a presença do Dr. Ronaldo Gismondi, que é professor da Universidade Federal Fluminense e coordenador de cardiologia do Hospital Niterói Dor, no Rio de Janeiro. Obrigada, Ronaldo, pela sua presença. E vamos começar explicando o porquê dessa preocupação mundial sobre a obesidade. A gente ouve falar que hoje a obesidade é uma epidemia mundial. E o que aconteceu para a gente chegar nessa epidemia e como a obesidade está relacionada às doenças do coração, ao maior risco de infarto e de problemas cardíacos? Claro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O padrão de vida, principalmente que a gente chama de ocidental, né, mais comum na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, com a modernidade e os novos hábitos alimentares, ele associou dois fatores que são muito complicados. Uma dieta cada vez mais calórica, alimentos ultraprocessados, alimentos de fast food, a gente trabalha mais, tem menos tempo, então acaba não tendo tempo de cozinhar ou de consumir alimentos in natura. Com isso, o consumo calórico subiu. Além disso, se a gente comparar o mercado de trabalho de hoje com aquele de 100 anos atrás, a gente faz muito menos atividade física, muito menos deslocamentos manuais ou braçais e muito mais trabalhos sedentários, sentado no escritório, às vezes na frente do computador por muito tempo. Então, aumentar o consumo de caloria e reduzir o consumo ou dispêndio de energia fez com que a obesidade fosse crescendo. Em alguns países onde os hábitos alimentares são ainda piores, os Estados Unidos é hoje o maior exemplo, em algumas regiões metade da população já tem critérios para obesidade. E no Brasil, esse cenário também acontece. A gente hoje tem uma taxa de obesidade que varia de 20% a 30% da população, dependendo da faixa socioeconômica ou da região, mas são valores que estão crescendo com o passar dos anos. E isso, então, faz com que esse assunto, a pessoa com obesidade, se torne um assunto de saúde pública. E para o coração, a obesidade ela é um desafio, porque a pessoa com obesidade ela tem um risco maior de doenças cardiovasculares. Como é que isso funciona? Quando a gente tem um aumento do peso e acumula os adipócitos, as células de gordura, essas células, principalmente aquelas que ficam na nossa região abdominal, então isso é mais intenso quando a obesidade é aquele padrão da barriga grande, né? Essas células produzem substâncias tóxicas e essas substâncias elas atuam nos nossos vasos sanguíneos, nas artérias, no músculo cardíaco, causando lesão na parede desses vasos e causando inflamação, né, que é uma coisa ruim para a gente. A alteração na parede do vaso e a inflamação prejudicam órgãos que recebem muito fluxo sanguíneo. O coração é o principal exemplo, mas também podemos ter problemas na visão, no cérebro e nos rins. Além disso, quando a gente tem aumento do peso, a gente também tem outras consequências para a saúde. A nossa pressão arterial aumenta, a gente tem mais chance de ter açúcar alto no sangue, a glicose, e fazer um quadro de diabetes. E o perfil de gordura, o colesterol e o triglicerídeo, também piora. E aí, quando a gente vai olhar para o coração, além da lesão que o próprio adipócito causa quando produz substâncias tóxicas, a gente sabe que a pressão alta, o diabetes e o colesterol alto também são fatores que vão levar a um adoecimento do coração. E quais são as doenças que hoje a gente vê o coração ter na pessoa com obesidade? Então, pressão alta, diabetes, colesterol alto, um risco maior de angina e infarto, um risco maior de insuficiência cardíaca, o coração fica fraco, não tem força para bombear, um risco maior de arritmias, como a fibrilação atrial, um risco maior de derrame ou AVC, de perda da visão e de insuficiência renal, que é a incapacidade do rim de conseguir fazer a filtração do sangue. Nossa, realmente preocupante. A obesidade não só por gerar um estado inflamatório no nosso organismo,
vem com ela vários fatores de risco que agravam mais ainda o risco de doenças cardiovasculares. E, Ronaldo, qual seria a recomendação, então, para aquelas pessoas que estão um pouquinho fora do peso, tá? Qual seria o momento ideal de fazer um check-up ou quando a gente tem um alerta que já está iniciando um quadro de obesidade? Qual seria esse critério, esse sinal de alerta para as pessoas que estão aqui nos ouvindo? Perfeito. Então, para você que está nos ouvindo, a recomendação inicial é que você veja o seu peso e a sua altura. Quando a gente divide o peso pela altura em metros ao quadrado, isso é o chamado índice de massa corporal. É a medida mais simples para a gente avaliar se é uma pessoa com obesidade. De 25 a 30 quilogramas por metro quadrado, a gente diz que a pessoa está com sobrepeso. E a partir de 30, ela tem obesidade. Nesse cenário, a gente já tem uma recomendação para todos os adultos que, a partir dos 18 anos, meça a pressão arterial pelo menos uma vez ao ano. Mas a pessoa com obesidade deve ir além disso. Ela deve procurar seu médico, de preferência um cardiologista, e esse médico vai fazer outras medidas para ver o impacto da obesidade na sua saúde. Por exemplo, a gente pode medir a circunferência do abdômen, do quadril e, através de um adipômero ou até de exames complementares, ver o nosso percentual de massa magra e o percentual que é gordura. A gente sabe que quando a gordura se acumula principalmente na circunferência abdominal ou quando o percentual de massa magra é pouco em relação ao peso total, isso é pior para a saúde. Então, se eu tenho duas pessoas com IMC de 30, aquela com a circunferência abdominal maior ou com percentual de gordura corporal maior, ela tem provavelmente mais consequências ruins para a sua saúde. E além de medir a pressão arterial, a gente vai avaliar alterações que você pode ter e que não sente nada. Então, a glicose alta, que é o açúcar, o colesterol alto, o triglicerídeo alto, eles podem estar presentes se você não sentir nada. E por isso, você precisa de exames de check-up, de rotina, mesmo sem sentir nada, para ver como está a saúde e poder tratar. E além disso, o médico vai começar a conversar sobre as possibilidades de tratamento que a gente tem para reverter a obesidade. Hoje, as pessoas têm muito como alvo querer atingir o peso ideal. A gente lembra que o coração gosta dos primeiros passos. O primeiro pequeno passo é botar como meta perder 10 quilos. Se você tem 100, 120 quilos e perde 10 quilos, aquilo já é muito bom para o coração. A gente brinca que equivale a estar tomando um remédio. É claro que trazer o IMC para a faixa de sobrepeso, e principalmente se você puder trazer o seu IMC para menos do que 25, reduzindo a circunferência abdominal ou reduzindo o percentual de gordura corporal, isso agrega ainda mais benefícios para a sua saúde. Muito bom. Você falou no início do cálculo do IMC, mas hoje os nossos ouvintes podem calcular até por aplicativos na internet. Então, se você puder falar, porque como é rápido, eu acho que nem todos pegaram como fazer o seu cálculo de IMC e ligar aquele alertazinho que está na hora de procurar o médico para fazer essas avaliações. Perfeito. O IMC, o índice de massa corporal, ele é feito com você se pesando, uma balança calibrada, de preferência em jejum de manhã, antes de comer muito e descalço. Quando você pesa, você pega o seu peso em quilos e você vai dividir pela sua altura. Nessa divisão, a altura tem que estar em metros. Então, por exemplo, 1,70 metros. E você eleva ao quadrado. Então, você divide o peso em quilos pela altura em metros ao quadrado. Milhares de aplicativos gratuitos conseguem fazer essa conta. Isso aí, milhares de aplicativos. Hoje a gente tem nos smartwatch, em todos os dispositivos. É até bom, né? Porque são aplicativos que dão alerta sobre a nossa saúde. E esse do peso, para mim, é um dos principais. Você está iniciando, já está fora do seu peso ideal, já deve ligar, gente, esse alerta para procurar o médico. E, Ronaldo, qual seria a primeira medida se os nossos ouvintes aqui que calcularam o seu IMC já estão fora da meta? É dieta, atividade física
E quando a gente deve prescrever alguma medicação? Perfeito. Primeira coisa sempre são os hábitos, né? A gente sabe que hábitos saudáveis, além de contribuírem para evitar a obesidade, para reduzir o peso corporal, eles têm outros benefícios para o coração. Então, na sua dieta, há uma preocupação com a quantidade total de calorias diária, sim, porque se o consumo de caloria for excessivo, você não consegue gastar aquela energia. Mas a gente também tem preocupações com a qualidade do que a gente está comendo. E a gente sabe que, em termos de qualidade, a dieta do Mediterrâneo é aquela com a melhor evidência científica de benefícios para a saúde do coração. Nessa dieta, você restringe o consumo de carne vermelha, de alimentos muito gordurosos, principalmente frituras, alimentos processados, fast food, e dos açúcares simples. Isso vai se tornar um evento de uma vez no mês. E você vai aumentar o consumo diário de alimentos que, de preferência, se puder ser integral, é melhor. Então, o arroz integral, o pão integral. Você tem que aumentar o consumo de verduras, legumes e frutas, principalmente verdura e fruta. E a proteína deve vir preferencialmente um pouquinho de fonte láctea, né? Derivados do leite e do queijo, e principalmente da carne branca do peixe, né? Então, esse foi o padrão mais estudado na dieta do Mediterrâneo. E com cuidado com a quantidade, pela questão da restrição às calorias. Com menos certeza um pouco, né? Porque a evidência científica não é tão boa, as pesquisas não são sempre tão claras. O jejum intermitente também pode ter um papel. Algumas pessoas conseguem, por exemplo, pegar a janela noturna e, vamos dar um exemplo, 12 horas, de 8 às 8, ficar sem se alimentar, desde que você não resolva almoçar no café da manhã para compensar. Esse jejum intermitente também tem alguns trabalhos científicos mostrando que ele agrega valor para perder peso. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que estar atento. Tá, não tem assim nenhum mistério, né? É uma alimentação saudável, balanceada, aquele famoso prato colorido que a gente ouve das nutricionistas, com bastante legumes, verduras, pouca proteína animal, né? E grãos. Então, acho que não tem mistério. Mas o que é difícil, e a gente sabe também, é você evitar, como você falou no início, pela vida atribulada que a gente tem, pelo estresse, é mais fácil você comprar um alimento pronto, processado, botar no micro-ondas, tua refeição está pronta. Então, eu acho que um grande vilão, e aí vou pedir para você comentar um pouquinho, são esses alimentos ultraprocessados. E que a gente deve evitar ao máximo para não chegar a esse risco da obesidade. Perfeito. Então, quando a gente pensa assim no alimento, quando você consome uma alface, por exemplo, ou um tomate, esse é um alimento in natura. Você não precisa cozinhar, não precisa passar pela indústria, ele é a forma mais natural do consumo. Por isso que a salada verde, ela tem tantos benefícios. Quanto mais etapas industriais o alimento passar, mais processado ele é. E a gente chega, então, aos ultraprocessados, que costumam ser os alimentos que a gente encontra, às vezes, com mais facilidade e com menor preço. E essa é uma questão importante. Então, por exemplo, no ultraprocessado, você tem, às vezes, aquele arroz ou aquele feijão prontos, você tem os alimentos enlatados, aqueles molhos que a gente usa para já temperar. Então, se você, por exemplo, pega alho e cebola, você compra num supermercado e você usa para temperar o alimento, isso traz mais qualidade para a sua refeição do que comprar já o alho e cebola moído e ainda mais qualidade do que um tempero pronto daquele que você só joga. Isso é uma dica importante, hein, gente? Nada de comprar molhos e produtos industrializados, tá? Preparar em casa os seus temperos. Só que, infelizmente, esse preparo requer tempo e a gente hoje trabalha cada vez mais e tem menos tempo para isso. Mas a qualidade do alimento, ele tem um impacto muito grande nessa saúde final. Existe alguma dúvida, né? E por que eu falo de dúvida? Porque tem pesquisas que mostraram benefício e outras que não. Se aquela estratégia de se alimentar a cada 3 horas, se isso traria benefício para a gente. A princípio, desde que não aumente a quantidade de caloria total, essa alimentação a cada 3 horas, incluindo coisas com fibra, com muito cuidado com as coisas muito gordurosas,
ela pode ser benéfica. Só para a gente ter uma ideia, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, mas 1 grama de gordura tem 9. O problema é que a gordura, ela traz saciedade e sabor. Então, acaba que essas comidas do fast food, elas são gostosas, mas é uma bomba calórica. Às vezes, um lanche de fast food, um hambúrguer com batata frita, você tem ali a caloria que você devia começar num dia inteiro. E isso é importante, então, para que a gente possa evitar esses excessos. Muito bom. Então, dieta e o segundo passo, atividade física? Perfeito. Assim como a alimentação, na sua qualidade, agrega outros benefícios que não só emagrecer, é o mesmo para o exercício físico. Então, só o fato de você estar fazendo exercício físico, no mínimo 3 vezes na semana, em que a soma total dessas atividades de 150 minutos, uma métrica boa é 1 hora, 3 vezes por semana. Não vale fazer segunda, terça e quarta e passar o resto da semana sedentário. O ideal é você distribuir isso ao longo da semana e que a intensidade te deixe pelo menos um pouco cansado. É a intensidade moderada. Não precisa estar botando o bofe para fora, mas você tem que estar pelo menos ali com um certo grau de cansaço. Essa atividade, mesmo sem perda de peso, ela agrega benefícios para o coração. Se você perder 10 quilos, mais ainda. Se você conseguir voltar para o IMC normal, aí você foi campeão, atingiu o objetivo de vida. Lembrar que as atividades físicas, elas têm diferentes consumos de energia. Atividades como natação, corrida, elas envolvem mais grupos musculares e gastam mais caloria por hora do que outras atividades menos intensas. Então, por exemplo, correr por 1 hora, você gasta mais caloria do que andar de bicicleta. Mas a gente sabe que a pessoa com muita obesidade, ela pode estar muitos quilos acima do peso. Às vezes 30, 40, 50 quilos. E nem sempre as articulações conseguem acompanhar essa necessidade de gasto. Então, hoje, eu vejo, por exemplo, que na pessoa com muita obesidade, a natação, os esportes na água, podem ser um ótimo começo, porque ali você alivia a questão no peso articular. Outra dica boa, pessoal. Se não for possível, uma atividade em que você esteja sentado. Algumas academias têm bicicleta até em forma de cadeira, e essa atividade sentada evita o peso na coluna e no quadril, que podem ser fonte de dor e o paciente parar de fazer. E lembrar que o ideal da atividade física é sempre o equilíbrio. Então, você vai fazer a atividade aeróbica para gastar energia, mas se você puder misturar com musculação, que é a nossa principal atividade anaeróbica, é bacana. Se você não tem paciência para uma academia tradicional, você pode fazer um esporte, diversos esportes, eu acho que com exceção do golfe. Todos os outros, a gente tem um gasto calórico ótimo e o esporte pode ser um momento bacana para socializar, para interagir, que aí melhora a qualidade de vida, né? E estimular, né? Porque à medida que a gente faz atividade física, a gente vai produzindo mais endorfina, vai tendo aquela sensação de bem-estar, começa a notar as diferenças no corpo, então é um estimulante também para que a gente perca peso à atividade física, né? Perfeito. E olha, feita a dieta, iniciada a atividade física, tá difícil perder peso. Sim. O que o doutor recomenda? Hoje, a gente tem um número grande de medicações. Como a obesidade se tornou um assunto de saúde pública, a indústria investiu pesado em novidades, né? O remédio mais antigo em uso no Brasil, assim, não mais antigo, mas o que a gente está mais acostumado a usar é o Orlistat, que é um remédio que inibe a absorção de gordura. O problema é que se você tomar o Orlistat e continuar comendo alimentos gordurosos, isso vai causar uma diarreia importante em você. Então, os efeitos colaterais às vezes limitam um pouco o uso. Também há uma medicação chamada sibutramina, que é uma medicação que foi pensada como antidepressivo, mas que tinha uma ação interessante para inibir o apetite. Mas a sibutramina mostrou algum risco para os pacientes que têm problema no coração, então é uma droga que a gente, cardiologista, por exemplo, não consegue usar, porque quem tem problemas do coração não pode tomar. Mas, como obesidade e açúcar alto, diabetes, são doenças que andam muito juntas, né? Então, a pessoa com obesidade com frequência faz diabetes,
e se você não reverter a obesidade, é difícil controlar o diabetes, é difícil controlar o açúcar, acabou que o lançamento de drogas para o diabetes também conseguiu tratar a obesidade. Dessas diversas drogas para o diabetes, um tipo de remédio que hoje tem tanto injetável quanto oral, são drogas que agem numa substância chamada GLP-1. Essa substância está na nossa via da digestão. Então, quando você come, a capacidade de digerir o alimento e de sentir saciedade. É nisso que ela mexe. E isso se tornou um sucesso mundial, especialmente a semaglutida, que é hoje no Brasil ainda a mais nova delas. Ela tem injetável, ela tem oral, ela é capaz de fazer você perder 20, 30, até 40 quilos de uma forma sustentada. Tem efeito colateral? Claro, todo tratamento médico pode ter efeito colateral. Mas as pesquisas mostram que o benefício que ela traz para a sua saúde é muito maior do que o risco de ter um efeito colateral. O que as pessoas mais sentem é uma certa falta de apetite, né? A digestão fica mais lenta, a saciedade é mais precoce e logo você perde a vontade de comer. Está para sair no mercado a terzipatida. A terzipatida é ainda mais moderna que a semaglutida, porque ela atua em 2 dos mecanismos relacionados à digestão e à saciedade. E vai lançar no Brasil, em breve, uma associação de 2 fármacos que atuam aí no centro da fome, lá no cérebro, que nos Estados Unidos é um sucesso total, para um outro tipo de fome. A gente sabe que, às vezes, a pessoa com obesidade gosta de comer. Né? Esse é um programa hoje que eu brinco, né? Os casais de namorado, a maioria marca de sair para jantar. Claro. Você não vê namorado marcando de correr sábado à noite. Não, nem tomar um café de manhã. Nem tomar um café de manhã. Então, comer muito se tornou esse hábito. Então, a semaglutida, por exemplo, ela te traz saciedade. Você fica sem vontade de comer. Mas uma parte das pessoas come por compulsão, come por ansiedade. E aí, essa fome, que é chamada de fome central ou fome cerebral, ela responde melhor a essa combinação de fármacos que pode ajudar você para isso. Esses fármacos são prescritos apenas com receita médica, não dá para comprar direto na farmácia, não se deve automedicar. Então, se você já adotou novos hábitos, já está com atividade física, já fez o seu check-up e mesmo assim não está satisfeito com a perda de peso, aí é hora de ir para o médico para ele avaliar com você essas opções medicamentosas. Muito bom, Ronaldo. E eu acho um ponto que você poderia ressaltar aqui é da automedicação. Porque a gente sabe que o amigo emagreceu com aquela injeção, o vizinho está tendo um bom resultado e acaba essas prescrições não seguindo um rigor médico. Sim. Então, o que é importante, eu gostaria que você ressaltasse uma avaliação médica antes de se iniciar qualquer tratamento medicamentoso para a obesidade, né? Perfeito. No Brasil, existem as medicações de venda livre. Por exemplo, o dipirona para febre. Você compra, ele fica na farmácia fora do balcão. Existem medicações que é apenas com apresentação da receita e outras que são com retenção da receita. As com retenção de receita, o mercado funciona bem. Antibiótico, remédio para dormir, calmante, antidepressivo. O problema está nos medicamentos onde você só mostra a receita. A gente sabe que a maioria das farmácias quer vender. Então, se você chega até o balcão e pede determinado remédio, às vezes a farmácia vende para você, mesmo que você não mostre a receita. E essas medicações, elas podem ter riscos para a saúde. Então, por exemplo, antes de você tomar semaglutida, mesmo a oral, você precisa. Como é que é seu hábito de bebida alcoólica? O quanto que você come antes de dormir? Você tem pedra na vesícula? Porque para o médico passar para você a semaglutida, você idealmente não tem pedra na vesícula. A gente não pode fazer consumo excessivo de álcool porque faz muito refluxo, a pessoa vomita, se sente mal. E como a digestão fica mais lenta, se você comer e deitar imediatamente, você vai ter refluxo. Então essas coisas, como elas podem ser perigosas dependendo da sua condição de saúde, o ideal é que tanto para a semaglutida, as medicações de ação central, você passe por um profissional de saúde, ouça seu médico. Você seguiu ele, não está satisfeito, teve efeito colateral ou não atingiu o objetivo que queria, volta nele, traz as opções, evita a automedicação. Perfeito. E antes da gente encerrar,
eu gostaria que você desse 3 dicas de controle de peso. Perfeito. Então, eu acho que a primeira dica para o controle de peso é o hábito alimentar. Então, infelizmente, as coisas gostosas não podem estar de segunda a sábado na sua alimentação. Sorvete, chocolate comum, docinho, sobremesa. Só domingo? Sobremesa é uma das coisas mais curiosas. Porque pensa só, se você almoçou, você está satisfeito. Por que comer uma sobremesa? Né? Então, a gente sabe que isso tem muito mais relação com prazer do que com fome. Então, esse é um hábito. Aquela caloria é a típica caloria que você pode economizar por um lanche à tarde, quando tiver com fome. A segunda dica é a atividade física. Por quê? Porque a atividade física tem diversos benefícios para o coração, para a saúde como um todo e para a qualidade de vida. E, por fim, a importância de todo mundo que está acima do peso de ir no médico e que um desses médicos seja o cardiologista, dado o risco que a obesidade tem de causar pressão alta, diabetes e colesterol alto e você não saber porque não está sentindo nada. Muito obrigada, Ronaldo. Excelentes dicas para os nossos ouvintes aqui. Finalizamos por hoje o nosso episódio de Dor e Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. Esperamos ter colaborado nas dúvidas dos nossos ouvintes ou acrescentando informações valiosas para a prevenção, o cuidado e o tratamento das doenças. Venham conosco novamente na próxima semana, às 18 horas. Acompanhe as redes sociais da Rede Dor e compartilhe esse conhecimento. Um abraço a todos, até breve e muito obrigada, Ronaldo, pelas suas dicas valiosas de cuidado com a saúde. Eu que agradeço, obrigado.